Muito bem. Estamos entrando ao vivo. Amor, você pode pegar uma água para mim, por favor? Enquanto eu espero o pessoal chegar. Vou tomar uma água hoje para começar. Já pegue aí, separe sua Bíblia e abre Provérbios 10. Chegamos em Provérbios 10. Obrigada. Vamos lá então. Sejam muito bem-vindos. Vou começar aqui fazendo uma oração para nós recebermos a presença do Espírito Santo e nos ajudar, com esse estudo, nos dando aí a sabedoria que nós necessitamos. Querido bom Pai, estamos aqui diante de Ti agora, abrindo a Tua Santa Palavra. Pedimos que o Senhor ilumine nossas mentes para que nós possamos aqui ser conduzidos pelo Espírito Santo e podemos entender o que precisa ser entendido, para que nós possamos trazer para as nossas casas, para as nossas famílias, a Sua Palavra da melhor maneira possível. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então começar a estudar Provérbios 10. Esse provérbio é bem interessante, É um provérbio que eu gostei muito de ler, ele é um pouco mais extenso, então tem vários pontos para a gente falar aqui rapidamente. Então vamos lá. Hoje eu tô aqui com uma versão mais nova, nova versão transformadora, tá? NVT, então eu tenho uma linguagem mais fácil de entender e eu preferi ler, eu leio nas duas versões, a mais antiga que eu estava fazendo com vocês, mas hoje eu, comparando com essa nova versão, eu achei que trouxe uma linguagem mais fácil para nós nos comunicarmos, então eu acredito que vai ser melhor. Então logo de cara aqui em Provérbios 10, eu já vou lá pro verso 12 e pro verso 13, que eu acho que vocês querem mesmo saber o que eu tenho para dizer sobre isso. Então vamos lá. O verso 12 não é nenhuma novidade do que a gente já não fala aqui. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Perfeito. A gente fala sobre isso o tempo todo aqui, nas nossas redes sociais, e é justamente sobre isso. Quando você tá com raiva, quando você tá com ódio, você vai tentar falar com alguém, o que acontece? Nós sabemos bem o que acontece, você tá ali provocando, o ódio ele incita, ele provoca uma briga, uma contenda com a outra pessoa. Então quando você tá com esse sentimento, porque faz parte nós termos esse sentimento, não significa aí que tá certo ou não sei qual é a sua situação, o problema é quando você peca, tendo esse sentimento aqui, causando uma briga, causando um problema dentro da sua casa. A Bíblia mesmo ela nos fala, irai-vos, porém não pequeis, porque sim, a gente fica às vezes irado, É normal você ter esse tipo de sentimento como ser humano, faz parte da nossa vida. Agora, a partir do momento que você tá com essa emoção e você desconta em outra pessoa, você não consegue controlar a sua emoção, aí se torna um problema, entenderam? Porque aí você tá pecando. E aí ele traz, o ódio provoca brigas, mas o amor ele é tão grande, Ele é tão imensurável que ele cobre qualquer ofensa, qualquer briga que esteja acontecendo ali, ele é tão poderoso que ele cobre tudo isso, Cobre todas as ofensas. Na versão antiga, acho que é mais ou menos isso também que ele vem trazendo, quer ver? Cobre todas as transgressões. Então, é justamente isso. Então, às vezes, quando você quer resolver algum problema, vamos olhar para essa situação, que seja dentro da sua casa. Com amor, você vai ter muito mais chances e probabilidades de conseguir um resultado positivo, uma resolução daquele problema, do que você chegar com ódio, com raiva, porque aquilo não devia ter acontecido, e blá blá blá. Então a Bíblia ela é bem clara em relação a isso.
qual será que vai ser a sua escolha? O que é melhor você fazer? O ódio ou o amor? Né? Tá claro aqui, o ódio vai fazer você pecar, vai fazer você tomar atitudes que você não deveria estar tomando naquele momento. Então, prefira tratar algumas questões aí com amor, porque o amor ele vai te trazer sabedoria naquela situação, certo? Maravilha! Vamos para o próximo, que é o verso 13, que é em seguida. Palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento. Vamos parar aqui. Palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento. Ou seja, se você é uma pessoa que busca estudar a palavra, que você tem o seu entendimento, você tem conhecimento, vão sair palavras sábias da sua boca. Quando você for conversar com alguém, você vai ter sabedoria para falar com aquela pessoa, porque você vai pensar antes de falar, você vai ter discernimento, tá? E tudo isso envolve aí o entender. Uma pessoa que tem entendimento não é qualquer pessoa, né? É uma pessoa que ela faz questão de saber o que ela tá falando, de saber lidar com as situações. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não coloquei no... Não perturbe. Aí, parar de vibrar aí pra vocês. E aí, como a gente tá falando sobre entendimento, então a pessoa que tem esse entendimento, ela vai com certeza agir melhor para conversar, para falar, para se expressar, porque ela tem sabedoria e ela tem conhecimento dentro dela. Então, quando ela fala, não sai qualquer coisa, vão sair palavras de sabedoria. Mas aí ele continua lá. Mas quem não tem juízo, né, é castigado com a vara. Aí a gente entrou no assunto da vara, né, que vocês sempre me pedem para falar sobre isso. Mas vocês percebem que aqui nesse contexto, a vara não está sendo direcionada para alguém? Ela está falando sobre você mesmo, sobre mim mesma. É muito interessante porque muitas vezes a gente joga isso, né? Quando a gente está lendo, já pensa em outra pessoa, mas você nunca se põe nesse lugar, você nunca está aí nessa posição. Mas o que ele diz aqui é justamente isso. Eu vou até ler na outra versão, eu achei até um pouco mais interessante, que ele fala assim: nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Ou seja, a pessoa insensata, a pessoa que ela nem sabe o que ela está fazendo, ela acaba levando chicotada nas costas da própria vida. Olha só que interessante, é para as costas dessa pessoa, da falta de senso. Não quer dizer que tem alguém ali batendo nela, gente. É muito complicado isso, porque tem pessoas que leem muito de uma forma figurativa não, literal, em vez de figurativa. E a Bíblia, ela é tão rica porque ela nos dá vários tipos de nuances para nós entendermos ali algumas coisas. E a gente já viu muito disso aqui em Provérbios, né? Por exemplo, lá no Provérbios, acho que foi o 7, se eu não me engano, que falava só sobre a lascívia e citando a mulher. Agora você lembra do que a gente aprendeu com aquele provérbio? Vocês lembram disso? Volta lá, assiste Provérbios 7, aí a aula 7 para vocês, porque tá aí gravado. Foi incrível o que a gente aprendeu aqui sobre a sedução das tentações. Isso aqui não é literal, isso aqui trouxe para nós um entendimento enorme de como nós somos provados e tentados todos os dias, né? Com pecados e coisas que mexem com a gente que nós sabemos o que são. Isso daqui nós vimos em Provérbios 7, uma maneira toda figurativa para nos mostrar isso, não era só sobre uma mulher adúltera. Então, quando a gente lê algumas questões aqui em Provérbios, a gente vê ele querendo dizer também de uma maneira figurativa para que seja mais fácil de entender, principalmente para as pessoas daquela época. Tá? Eu não vou entrar muito ainda no contexto da vara, porque vai ter aqui a oportunidade da gente falar só sobre isso no contexto mais para filhos. Mas aqui, nessa questão aqui de Provérbios 10,
no verso 13, ele está falando que quem não tem juízo acaba sendo castigado com a vara. Ou seja, a pessoa não tem juízo, gente. Quais são as consequências disso? A pessoa vai sofrer. Ela vai sempre fazer alguma coisa, mas ela tá errando, ela tá pecando, ela mesma cai no pecado dela. Eu não preciso pegar um pau, não preciso pegar um cinto e pá naquela pessoa, porque não vou precisar fazer isso. Vocês percebem? Então aqui, deixa eu voltar aqui. Então aqui no verso 13 é justamente ele falando sobre isso. A vara é para quem tem falta de senso. Então, nesse momento, eu não quero que você pense no seu filho, eu quero que você pense em você. Será que você não está merecendo aí um castigo, uma vara aí para te botar de volta para o caminho? Porque esse é o objetivo da vara, né? Ela te coloca de volta para o caminho. Será que você está aí sendo um pouco insensato? Será que está faltando sabedoria para você? Porque a gente acaba de ver aqui nesse verso que o sábio, né, a pessoa que tem entendimento, ela fala e sai dela palavras de sabedoria, mas quem é insensato toma atitudes erradas, atitudes impensadas, acaba trazendo aqui, no caso, né, uma consequência para a vida dela, que ele coloca como um castigo, né, que ele coloca aqui como uma falta de senso, uma insensatez, né? E a vara, ela é para essas pessoas, para as pessoas que elas não conseguem ter sensatez na vida delas, ignoram esse conhecimento. Então aqui a gente não tá falando de filho, a gente tá falando da gente, entendeu? Será que eu não tô merecendo aí um castigo? Uma vara? Puxa vida, né? Eu tô precisando aí ser mais sensata, eu tô precisando ler mais porque eu tô fazendo errado, eu tô criando os meus filhos com ódio, eu não consigo colocar amor, né? Que a gente acabou de ver aqui antes. Eu estou sempre ali tô brava, tô estressada e eu só descarrego isso na frente dos meus filhos. Será que eu tô perdendo o senso, né? Será que eu tô aí sendo errado da situação? Você já questionou isso dentro de você? Porque às vezes a gente só pensa que educar é sobre a criança e não é. E é aí que tá o erro. É sobre nós. Por quê? A criança, ela não nasce sabendo de tudo. Ela nasce pecadora, como eu e você. Mas ela não nasce sabendo da vida. Ela não nasce sabendo o que é raiva, o que é ira, tá? Ela não nasce sabendo que se ela fizer isso, ela tá te provocando intencionalmente, principalmente, né, os mais pequenininhos. A gente tem às vezes mania de achar, foi de propósito isso, mas no fundo não foi. Ele tá descobrindo o que aquilo causa em você e é com você que ele vai aprender como reagir, o que é aquela emoção. Então, muitas vezes, gente, isso é um assunto muito grande pra gente falar assim, horas e horas, sobre desenvolvimento infantil, tem muita coisa por trás. Então, quando eu pego e leio aqui o Provérbio de Salomão, e eu às vezes olho para algumas coisas de uma maneira muito literal, eu erro também. Porque você precisa examinar as escrituras e não apenas fazer uma leitura por cima, né? Tem que estudar, tem que procurar saber o que envolve a infância, o que envolve a minha vida como adulto, o que é a vara. Nós temos um vídeo só sobre isso, se você já quiser saber, né, um pouquinho sobre esse assunto, mas nós vamos dedicar aqui um provérbio que fala sobre isso mais pra frente. Mas basicamente, o que você precisa entender aqui é que é sobre nós nesse primeiro momento. Eu não estou falando de ninguém, não estou falando do meu filho, do meu vizinho, não. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Será que está acontecendo essas mudanças? Eu estou tendo palavras sábias para falar? Ou eu estou só agindo por impulso, sendo insensato, né? Bastante coisa, né? E aí, pra gente continuar aqui, que eu acho que já deu para entender, lá no verso 19. Quem fala demais acaba pecando. Bem objetivo, né? Essa nova versão é bem objetiva, eu gostei muito disso aqui. Quem é prudente fica de boca fechada. Eu nem tenho muito o que falar aqui,
né? Não tenho, porque foi muito claro esse verso aqui. Quem fala demais acaba pecando, gente. Óbvio, né? Não tem muito o que dizer. Se eu começo aqui a falar, são falácias e mais falácias. Vamos colocar agora os filhos como exemplo, só para vocês entenderem. As crianças, principalmente, eu acho que não só as menores não, viu? A maioria, até eu, às vezes como adulto, vem uma pessoa querer me dar uma lição de moral, por exemplo, que são os famosos sermões, né? Você fala, aí parece que a criança tá em outro planeta, né? Ela, puxa, mas eu expliquei, falei que tava errado, foi lá e fez a mesma coisa. Gente, quando os pais eles têm essa mania de falar demais, e na maioria das vezes esse não é o melhor caminho, porque não funciona. Muitas vezes o que funciona é você ficar quieto, ficar de boca fechada, porque vai ser mais prudente. Olha que interessante. Obviamente você vai analisar toda uma situação, e quando a gente, até no meio assim social, qualquer ambiente que você esteja aí, público ou não, você falar demais pode ser um problema, né? Às vezes você só prestar atenção, ouvir o que a pessoa está dizendo, analisar a situação, isso é muito mais sábio, né? Porque às vezes a gente fala besteira, né? Você começa a falar, você fala besteira, você entra num assunto que não deveria ter entrado, aí você começa a falar de outra pessoa, né? Começa a criar ali uma fofoca, começa a falar mal de alguém que você nem conhece, você começa a julgar outra pessoa, você fala demais, tá falando demais. Então é muito melhor às vezes você ficar quieto, se retirar daquele ambiente, se for o caso, tá? E se for preciso, para que ocorra ali um respeito com você mesma. Por exemplo, às vezes a criança está muito estressada, está brigando ou fazendo uma coisa ali que te desrespeitou, obviamente você não tem que aturar isso. Mas vai resolver você falar naquele momento? Não vai. O mais prudente que você pode fazer é se retirar, pedir licença, preciso de um tempo. Se retira, tá? Porque você também precisa ser respeitado pelos seus filhos. Então, gente, resumindo, falando menos é muito mais elegante, é muito mais prudente na maioria das situações, certo? São aqui conselhos de Salomão, não é de qualquer pessoa, né? Inspirado ainda por Deus. Então, é isso aí. Temos mais 2 versos, deixa eu correr aqui porque ele toca em vários assuntos, né? Então, no verso 21. E olha só que interessante, porque até agora aqui a gente está falando muito de palavras, né? Do que sai da nossa boca. Então, olha só no verso 21. As palavras do justo dão ânimo a muitos. Eu amei esse verso. As palavras do justo dão ânimo a muitos. Ou seja, a pessoa que é justa, uma pessoa que ela tem um bom caráter, que ela segue o exemplo de Cristo, ela anima outra pessoa. E aqui a gente sempre fala muito sobre o encorajamento. Será que você tem encorajado seu filho? Você tem deixado ele animado, né, para conhecer Jesus, para fazer as tarefas do dia a dia, colocado ali, como é que fala? Uma satisfação, né? Uma vontade mesmo de querer ajudar, de participar. Será que você tem conseguido fazer isso? As palavras do justo dão ânimo a muitos, não só aos da sua casa, mas aos de fora também. Mas, olha os insensatos de novo, são destruídos por falta de juízo. Aí entra, olha só como a Bíblia mesma se responde. Gente, eu amo isso. Os insensatos são destruídos por falta de juízo. Aí não volta lá naquele verso que a gente estava lá questionando da vara? Mas como que a Bíblia vai se contradizer? Diz para mim. Gente, a gente também vai falar sobre isso mais para frente, mas aqui no próprio Provérbio 10, ela mesma já se responde. Peraí, então no verso 21, tá falando que o insensato é destruído por falta de juízo, ou seja, precisou de alguém para destruir ele? O que destruiu ele? A falta de juízo. E lá no verso 3 é justamente isso, só que em outras palavras. Por isso que eu falo para vocês, cuidado com a interpretação literal. Então lá no verso 13 ele fala, quem não tem juízo é castigado com a vara.
ou até mesmo a vara é para as costas do falto de senso. Pronto, é para quem é insensato, ele é destruído por causa disso, pela falta de senso, pela falta de juízo. E lá no 21 ele trouxe a mesma coisa, e a gente vê muito isso nos Provérbios de Salomão, que ele repete algumas coisas com palavras diferentes, falando justamente isso, que o que destrói ele é a falta de juízo. Então vamos ter mais juízo, vamos pensar mais antes de tomar algumas atitudes, algumas escolhas dentro da nossa casa, como pais, como mães, responsáveis que somos, ok? Vamos aí despejar mais palavras de ânimo sobre os nossos filhos, mais bênçãos, mais alegria, encorajamento. Eles precisam disso, gente. Sem isso é muito difícil viver. Eu e você precisamos disso, imagine eles. Então, para fechar, porque hoje realmente o assunto é grande, né? Mas pra gente já ir pro final, eu vou pro último verso, que é o verso 32. Dos lábios do justo vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. Então, é mais um verso que ele tá falando sobre o mesmo assunto que a gente já decorreu aqui no capítulo 10, mas com outras palavras. E ele fecha o capítulo reforçando novamente isso. Então, por mais que pareça que são coisas diferentes, não são. No fim, a gente falou muito aqui de quem fala demais, das palavras do justo que saem da boca dele, que vem, né, das pessoas que têm entendimento, palavras sábias, o ódio que provoca brigas, como que eu faço isso? Falando. Então, tudo aqui no final foi sobre isso, foi sobre o que sai da minha boca. Olha que sabedoria, gente. E aí a gente chega aqui no verso 32, tô terminando, o verso 32, a gente chega aqui e ele simplesmente repete aqui, ó, praticamente o verso 21 que a gente acabou de ler. Olha que demais. No 21 a gente leu: as palavras do justo dão ânimo a muitos. Aí lá no 32, dos lábios do justo vêm palavras proveitosas. Ou seja, uma pessoa que é justa, uma pessoa que tem sabedoria, tudo que ela vai falar, ela vai ter ali palavras proveitosas. Ou seja, a pessoa vai aprender com ela. Ela tem tanta sabedoria que o que ela tá falando, nossa, é verdade. Eu tô conseguindo aprender com você, eu tô aproveitando o que você tá dizendo. Nós deveríamos ter esse papel diante dos nossos filhos. Será que o que você tá falando, seu filho tá conseguindo aproveitar? Ou você tá lá, ó, igual no verso 19, falando demais e acabando pecando porque você tá falando demais, né? Será que você tem sido prudente, falando apenas o necessário, ensinando o seu filho, porque não basta, né, você simplesmente corrigir, você precisa ensinar. Uma criança só aprende quando você ensina, e o ensino não é na base do ódio, porque o ódio provoca briga. Olha só, gente, que rede de ligação a gente tem aqui nesse provérbio 10. Eu tô apaixonada por esse provérbio. Nossa, eu poderia fazer outra aula só com esse aqui, gente. Eu amei. Porque simplesmente é isso. Uma coisa leva a outra. Então, dos lábios do justo vêm palavras proveitosas, vêm palavras de ânimo, como nós vimos aqui, encorajamento, sabedorias. É o que os nossos filhos precisam, é o que nós precisamos ver dentro de nós, se nós temos sido esse tipo de pessoa. Porque da boca dos perversos só vêm palavras más, tá? É o que tá aqui nessa versão. Na outra versão é a mesma coisa. Não preciso nem ler a mesma coisa aqui. Da boca dos perversos só vem palavras más. O que é o perverso? A gente viu sobre o perverso desde o capítulo 1 aqui de Provérbios. É uma pessoa que pratica o mal, tá? Então, uma pessoa que ela não quer saber do bem, ela não quer mudar, ela não tem essa vontade. Quando ela fala alguma coisa, ela tá cheia do quê? De maldade dentro dela. Então só vai sair palavras más. Ela só vai conseguir proferir esse tipo de coisa. Então que hoje nós possamos mais uma vez, gente, ter sabedoria, buscar esse entendimento para que saia de nós palavras sábias dos nossos lábios, tá? Que seja isso que saiam dos nossos lábios. Que nós possamos tratar
as diferenças, as avanças, as brigas, as ofensas com amor, porque o amor cobre todas as transgressões. Vai ser sempre a melhor opção para nós, ok? A Bíblia não tem como se contradizer e a gente viu aqui hoje provando isso aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, já estou aqui no final. A Andrea chegou já no finalzinho, estamos aqui fechando, mas vou deixar disponível para vocês, porque eu sou assim, né, coração mole, para vocês assistirem tudo até o final, para quem não pôde assistir, tá bom? Assistam, porque Provérbios 10 me surpreendeu, gente, mais do que eu pensei que pudesse. Então a aula tá incrível, que Deus abençoe a família de vocês, tá? Que vocês possam aí estar se preparando para esse feriadão, mas sempre na presença de Deus, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.